Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de finanças empresariais. Vamos falar sobre um rácio de rendibilidade e eu escolhi um rácio. Vou falar sobre a rendibilidade operacional do ativo. Este indicador é muito conhecido em inglês como o ROA, R-O-A, o Return on Assets. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Para conhecer a oferta formativa, todos os cursos que a Certform atualmente desenvolve, pode sempre consultar o site da Certform, em certform.pt. Começamos por o calendário da formação. Ao aceder a certform.pt, tem acesso ao calendário de formação, aos cursos, às datas que irão iniciar ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. E se quiser conhecer detalhadamente toda a planificação, a oferta formativa da Certform em e-learning e live streaming, terá acesso aos cursos que estão disponíveis na forma e-learning, ou seja, cursos com sessões assíncronas. A partir da plataforma e-learning da Certform, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao inscrever-se num curso e-learning, pode fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. E temos também a formação live streaming, que é uma formação em tempo real, ou seja, com sessões síncronas. E aqui, nos cursos live streaming, com datas de início, uma vez que estas formações com sessões em tempo real têm uma data de início e decorrem num determinado horário. Para conhecer tudo isso, basta entrar no curso que pretende fazer e conhecer detalhadamente o programa, os objetivos, os horários, tudo sobre as formações que pretende fazer a sua inscrição. O tema de hoje é sobre um indicador de rendibilidade, um rácio de rendibilidade. Vamos falar da rendibilidade operacional do ativo. Para tal, vamos a uma folha de cálculo preparada, onde temos os elementos necessários para calcular este indicador e também vamos proceder à desagregação do indicador com os drivers, ou seja, as determinantes que o vão influenciar, para que possamos também aqui fazer uma análise de como é que se pode aumentar o respectivo rácio. E uma determinada empresa, relativamente ao triênio, aos anos de 2022, 2021 e 2020, da sua demonstração dos resultados, temos as vendas e serviços prestados, que tem a ver com o volume de negócios, valores em euros. E também da demonstração dos resultados, obtivemos o EBIT desta empresa. É o seu resultado operacional, é o seu lucro, e neste caso é mesmo lucro, porque são valores positivos, senão seria prejuízo se fosse negativos. Valores positivos é lucro, é um lucro operacional, é um lucro antes dos juros e antes do imposto. E, portanto, é o denominado EBIT. Earnings Before Interests and Taxes é o resultado operacional desta empresa no triênio. Para calcular o ROA, a rendibilidade operacional do ativo, necessitamos, obviamente, do ativo da empresa. E o ativo da empresa fomos obtê-lo, e aqui estamos a falar do ativo total, fomos obtê-lo a partir do balanço, à data de relato para os períodos de 2022, 2021 e 2020. E, portanto, vamos calcular o indicador para este triênio.
Bom, em primeiro lugar, nós queremos calcular o ROA, que na terminologia anglo-saxónica é o denominado Return on Assets. Significa a rendibilidade do ativo, ou como vamos utilizar o EBIT, falamos de uma rendibilidade operacional do ativo. Ora, quando estamos a falar de rendibilidade, ou seja, quando se trata de um rácio, a rendibilidade ela pode ser definida como o montante de resultado gerado por cada euro de recursos utilizados na respectiva obtenção. Efetivamente, o conceito de rendibilidade tem associado o confronto de resultados com outra grandeza que contribua para a geração desses mesmos resultados, ou seja, os meios utilizados. No numerador, teremos uma medida do resultado do período, neste caso concreto, o EBIT, neste caso concreto, porque existem vários indicadores de rendibilidade, existem vários rácios de rendibilidade. Eu estou apenas a tratar de um deles, o Return on Assets, ou a rendibilidade operacional do ativo. E, portanto, no numerador estará uma medida do resultado do período e no denominador uma medida desses recursos. Num rácio de rendibilidade, o numerador e o denominador devem ser consistentes entre si. O Return on Assets, ou a rendibilidade operacional do ativo, calcula-se dividindo o ativo, dividindo o EBIT, ou o resultado operacional, pelo ativo da empresa. Utiliza-se para melhorar o indicador o ativo médio, ou seja, tem a ver com a média do início do período, do final do período. O valor do ativo no início do período, o valor do ativo no final do período, soma-se os dois, divide-se por 2, temos o ativo médio e melhora-se aqui a qualidade do indicador. De qualquer forma, o EBIT desta empresa, por exemplo, em 2022, foi de 9.141.860,95. Esse EBIT será dividido pelo respectivo ativo. E temos o indicador em percentagem, 1.15. Claro que teve que ser multiplicado por 100 para só obter em percentagem. 1.15. Vamos estender aos períodos de 2021 e de 2022, temos exatamente a mesma coisa, 0.76. Bom, o que é que este indicador nos permite avaliar? Ele avalia a capacidade dos ativos para gerar resultados. E neste caso, resultados operacionais. Trata-se de uma medida de rendibilidade em sentido estrito, claro. Uma vez que no numerador se apresentam apenas os resultados operacionais. E nós temos vários tipos de resultados na demonstração dos resultados. Aqui estamos a usar a relação resultado operacional ativo, ou ativo, melhor dizendo, resultado operacional. Está-se a avaliar em que medida a totalidade do capital investido na atividade, independentemente da forma de financiamento, quer seja por capitais próprios ou por capitais alheios, foi capaz de gerar meios para remunerar esse investimento. E, portanto, temos 1.15 para o ano 2022, tínhamos tido 0,76 em 2021, 0,76 em 2020. Portanto, é um indicador que esta empresa tem muito baixinho. A rendibilidade do ativo, ou a rendibilidade operacional do ativo é baixinha relativamente a esta empresa. Obviamente que quando se determina um indicador, é de grande importância compará-lo com o setor de atividade onde a empresa está enquadrado. Temos de obter informações sobre o setor de atividade da empresa e, relativamente aos períodos, fazer a comparação com a média do setor e aquilo que a nossa empresa conseguiu alcançar. De qualquer forma, esta empresa evoluiu mais recentemente,
o ano de 2022 é melhor relativamente aos dois períodos anteriores, portanto, a rendibilidade operacional do ativo é de 1,15. A capacidade dos ativos para gerar resultados. Ou seja, por cada 100 euros de ativo foram gerados 1,15 € de resultados operacionais. Digamos que poderíamos fazer esta interpretação. Agora, a questão que se coloca aqui é a seguinte: como é que se pode trabalhar no sentido de aumentar este indicador? Bom, a desagregação dos rácios de rendibilidade é uma técnica que se usa para determinar, estudar quais os drivers, quais as determinantes desse mesmo indicador. Existe a análise de Dupont, que vai desagregar quer a rendibilidade operacional do ativo, quer a rendibilidade dos capitais próprios, o ROE da empresa, ROE, Return on Equity, é outro dos rácios de rendibilidade que existem. A análise de Dupont permite fazer uma desagregação dos indicadores e permite-nos ver onde é que nós podemos atuar no sentido de provocar um aumento desse mesmo indicador como um todo. E relativamente aqui ao indicador ROA, nós temos a seguinte desagregação. Vejamos o seguinte. O Return on Assets, ou a rendibilidade operacional do ativo, e atenção que ROA é, em inglês, Return on Assets. Usamos rendibilidade operacional do ativo em português, uma vez que estamos a utilizar aqui o EBIT, que é um resultado operacional, e estamos, no fundo, a avaliar a capacidade que os ativos têm para gerar resultados operacionais para a empresa. É um indicador de rendibilidade operacional ou de rendibilidade dos ativos. Ora, se pegarmos no EBIT e dividirmos pelas vendas e, por sua vez, multiplicarmos as vendas e dividirmos pelo ativo, nós fizemos a desagregação deste indicador em dois. O EBIT a dividir pelas vendas, no fundo, é a margem de lucro, ou uma rendibilidade operacional das vendas. Se dividirmos as vendas pelo ativo, temos um outro indicador que se denomina pela rotação do ativo. Nós não alteramos o resultado final, porque apenas desagregamos o indicador na sua base conhecida em dois outros indicadores. Porque, vejamos, o EBIT a dividir pelas vendas, vezes as vendas a dividir pelo total, pelo ativo total, em termos de matemática, aqui nas frações, estas vendas cortariam com estas vendas e tudo se resumiria à fórmula inicial do EBIT sobre o ativo total. Mas esta desagregação vai nos permitir chegar à conclusão que pode-se aumentar o indicador ou rácio da rendibilidade operacional do ativo, aumentando a margem de lucro e ou aumentando a rotação do ativo. E, portanto, jogando aqui com as determinantes, podemos provocar um aumento do indicador. A margem de lucro, portanto, este indicador aqui, margem de lucro, dividir o EBIT pelas vendas ou pelo volume de negócios, este indicador, EBIT a dividir pelas vendas, mede a capacidade de converter as vendas e as prestações de serviços, porque no fundo aqui vendas nós falaríamos de um volume de negócios, vendas mais prestações de serviços. Claro que se a empresa apenas vende mercadorias, é apenas vendas. A empresa pode vender mercadorias e
prestar serviços, temos as vendas e serviços prestados, temos aqui um sentido mais amplo de volume de negócios. Poderíamos dizer o EBITDA dividido pelo volume de negócios. Este indicador mede a capacidade de converter as vendas e as prestações de serviços em resultados operacionais. Ou seja, esta margem de lucro, dividir o EBIT pelas vendas, indica que percentagem de vendas e prestações de serviços se traduz efetivamente em margem de lucro do negócio. Este indicador ele também é chamado ou denominado como rendibilidade operacional das vendas. É assim conhecido. Avaliando o retorno em termos de resultado operacional, é um resultado operacional, antes de gastos de financiamento e impostos, como já tinha dito, obtido por intermédio do volume de negócios das vendas realizado no período, sendo que quanto maior for este indicador, maior a propensão do resultado para gerar, ou maior a propensão do negócio para gerar resultados. Este rácio pode ser interpretado como o ganho obtido em termos operacionais por cada unidade monetária vendida. Quanto ao indicador rotação do ativo, e vejamos que nesta videoaula acabamos por aprender 3 indicadores, não é? A rendibilidade operacional do ativo, a rendibilidade operacional das vendas e a rotação do ativo. O que é que significa a rotação do ativo? O que é que se pode avaliar quando se divide o volume de negócios pelo ativo total da empresa? Este indicador é um indicador que é uma medida de eficiência com que a empresa utiliza os seus recursos, ou seja, o seu ativo. Até que ponto o conjunto de recursos afetos à atividade estão a conseguir materializar-se em vendas e prestações ou prestações de serviços. E como medida de eficiência, o objetivo será, com o menor investimento possível em ativos, que se consiga maximizar os valores das vendas ou dos rendimentos gerados por esses mesmos ativos. Se com um dado volume de ativo a empresa conseguir efetuar um maior volume ou um maior volume de vendas ou volume de negócios, então isso contribuirá positivamente para a rendibilidade do ativo. Ora, da otimização da margem de lucro e da otimização da rotação do ativo resultará, obviamente, uma otimização da rendibilidade operacional do ativo. Por isso é que estes drivers, estas determinantes, permitem-nos aqui trabalhar efetivamente naqueles pontos fulcrais que nos vão permitir aumentar o indicador, ou elevando a margem de lucro ou, porque pode ser os dois em simultâneo, elevar a rotação do ativo. Bom, claro que aqui na nossa folha de cálculo, aplicar aqui a desagregação do indicador, dividindo o EBIT pelas vendas e serviços prestados, ou seja, a denominada rendibilidade operacional das vendas. Vamos ao ano 2022, temos o nosso EBIT de 9.141.860.000,95 e dividi-lo pelo volume de negócios da empresa. 1.22. Estendemos aqui aos restantes períodos e temos 1.61 para 2021, 1.81 para 2020. Não foi por causa deste indicador que a empresa conseguiu, em 2022, aumentar a sua rendibilidade operacional do ativo, porque até verifica-se que 2021 e 2020 tinham sido melhores para esta empresa
do que o ano de 2022. Então terá sido a elevação que a empresa conseguiu em termos de rendibilidade operacional do ativo, terá sido relativamente à rotação do ativo, a qual é calculada dividindo as vendas e serviços prestados, ou seja, o volume de negócios da empresa, 747.363.192.09 para o ano 2022, o volume de faturação da empresa, pelo ativo. E aqui esta rotação foi bastante superior em 2022 comparativamente com 2021 e 2020. Ou seja, esta empresa consegue aumentar a rendibilidade operacional do ativo em 2022, continua em valores baixinhos e espera-se que isto continue a melhorar bastante para esta empresa. Mas, enfim, está a melhorar, é um bocadinho melhor em 2020 relativamente a 2021, 2020 era igual, mas esta elevação da rendibilidade operacional do ativo ter-se-á verificado porque a empresa foi mais eficiente, ou seja, porque a rotação do ativo foi melhor para esta empresa. Utilizou os seus recursos com maior eficiência e poderá ser esta a aposta da empresa, se bem que da otimização dos dois, ou seja, da otimização da margem de lucro, ou melhor ainda, da rendibilidade operacional das vendas, eu gosto mais de chamar a este indicador a rendibilidade operacional das vendas, da otimização da rendibilidade operacional das vendas, mais obviamente, a maior eficiência, a rotação do ativo, as duas provocam efetivamente a elevação das duas, uma delas, pelo menos, desde que a outra não baixe, obviamente muito, provoca o aumento da rendibilidade operacional do ativo. E, portanto, quando se pergunta como é que se pode aumentar a rendibilidade operacional dos ativos de uma empresa, enfim, jogando com fazendo um trabalho para aumentar a margem de lucro ou fazendo um trabalho para aumentar o indicador da rotação do ativo. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.